pela instauração da justiça, que pode garantir aos homens a paz firme e verdadeira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco em dado Espírito Santo. Amém. Vamos chamar agora para contar a palavra. Leitura do livro de Zacarias. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem de ti. Ele é justo e vitorioso. Vem, humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele exterminará os carros de guerra da terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado. Proclamará a paz para as nações. O seu império irá de um mar ao outro e do rio às extremidades da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém.
da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz deste ano. Vê-se a indiferença e conquista a paz. Variadas são as razões para crer na capacidade que a humanidade tem de agir conjunta e solidariamente, reconhecendo a própria interligação e interdependência e tendo bem os membros mais frágeis e a salvaguarda do bem comum. Esta atitude de solidariedade e corresponsabilidade está na raiz da vocação fundamental à fraternidade e à vida comum. A dignidade e as relações interpessoais constituem-nos como seres humanos, queridos por Deus, à sua imagem e semelhança. Como criaturas dotadas de inalienável dignidade, existimos, relacionamos-nos com os nossos irmãos e irmãs, pelos quais somos responsáveis e com os quais agimos solidariamente. Fora desta relação, passaríamos a ser menos humanos. É por isso mesmo que a indiferença constitui uma ameaça para a família humana. Noutros casos, a indiferença manifesta-se como falta de atenção à realidade circundante, especialmente a mais distante. Algumas pessoas preferem não indagar, não se informar e vivem o seu bem-estar e o seu conforto, surdas ao grito de angústia da humanidade sofredora. Quase sem nos dar conta, tornamos-nos incapazes de sentir compaixão pelos outros, pelos seus dramas. Não nos interessa ocupar-nos deles, como se aquilo que lhes sucede fosse responsabilidade alheia, que não nos compete. Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemos certamente dos outros. Isto, Deus Pai, nunca o faz. Não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem. E assim, o nosso coração cai na indiferença, encontrando-o relativamente bem e confortável, esquece dos outros que não estão bem. Palavra da Igreja. À realidade das pessoas e ao mesmo tempo recorremos pessoas com quem nós temos tido choques que não foram ultrapassados pela correção ou pela caridade fraterna, desavenças ou conflitos, ou pela indiferença que temos levado a certas pessoas com a estratégia e a forma de resolver realmente conflitos. Será um momento depois em que cada um de nós interiormente fazer uma retrospectiva da trajetória da sua vida e lembrar certas pessoas que voltamos ao nosso esquecimento por uma questão populista ou para evitarmos a clarificação da realidade ou que as ofendemos
Por isso, nós temos que potenciar. Será um momento depois de conversar e de pedirmos perdão. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Em Cristo Jesus, vós, que outrora estavais longe, agora estáis perto do Santo Cristo. Com efeito, Ele é a nossa paz. Ele, dos dois povos, fez um só e destruiu o muro da separação, a inimizade na sua carne. E na sua vinda anunciou a paz a vós que estáveis longe e paz àqueles que estavam perto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Alguns pontos, sem a preocupação de uma articulação entre essas várias ideias, em jeito de partilha. E começava precisamente por uma frase da Madre Santa Teresa de Calcutá, muitas interessantes. Uma delas é esta: o trabalho que eu faço é apenas uma gota do oceano, mas o oceano sem o meu trabalho já não seria o mesmo. Me parece que esta reflexão da Santa Teresa de Calcutá nos pode também ajudar a cada um de nós a ter uma atitude positiva, construtiva e animadora perante a grandeza dos dramas da terra. Porque nos sentimos, sem dúvida, incapazes e impotentes. Nós estamos aqui e, particularmente nesta vigília, em que recordamos as vítimas da guerra na Síria, no Iraque, no Médio Oriente e noutros países, mas em particular na Síria, e a gente pergunta: o que é que eu posso fazer relativamente a isso? Aqui a frase de Madre Teresa de Calcutá, acho que é inspiradora para a nossa, para a atitude que todos nós podemos ter, por mais pequena que seja, e que pode ajudar a ser geradora de relações novas, estilo de vida nova, no micromundo do qual nós fazemos parte. E às vezes vão também comigo assim a pensar: é realmente irracional. Vai contra toda a lógica humana irracional os homens andarem aos tiros uns aos outros. Isto é irracional se realmente nos vamos a pensar. Sem dúvida, só a partir daquela grande ferida que há dentro do coração humano, que é o pecado, é que se pode perceber que o ser humano nasce do ser humano. Por isso, gostei muito desta introdução do apelo do Papa Francisco à paz no Ângelos, agora no dia 1 de 9, em que o Papa Francisco, com aquele coração tão sensível e aberto aos gritos, à angústia e também às alegrias das pessoas, começa por dizer: queria fazer um intérprete do grito que se eleva com crescente angústia em todos os cantos da terra, o grito da paz. Nunca mais a guerra. A paz é um dom precioso que deve ser promovido e tutelado. Vamos lá ver também a pensar como nas nossas comunidades cristãs as questões da paz e da justiça
passam, infelizmente, ao lado das nossas prioridades pastorais, da nossa espiritualidade ou dos nossos compromissos e de ação. Como que não conseguimos captar ou ser antenas deste ponto que o Papa realmente fala. Isso, para mim, também me ajuda numa linha de crescimento, do seguimento de Jesus Cristo. Esta manhã, ao sair de casa, encontrei uma vizinha de prédio, estava assim muito triste, e é quando eu tinha assim na mão. E diz-me assim, sabe, o meu marido não está bom da cabeça. Ele foi fazer um biscate agora de manhã, mas ele não está bom. Desde o momento em que ele foi reformado, e foi reformado com uma pensão mínima de 200, porque teve recebeu a pensão por antecipação, foi até 70% de descontos. Ele entrou no desemprego e depois ficou perturbado da cabeça dele. Ele pensava que ele não assim. Penso que também milhares e milhares de pessoas que não estão em paz nas nossas famílias, nos nossos vizinhos, nos nossos bairros, no nosso país, estão realmente destruídas e destroçadas interiormente. E esta realidade escapa-nos muito à nossa atenção, por isso, ao nosso coração e mais ainda à nossa solidariedade ativa, às formas de compromisso e de ação. Não passam pela nossa relação, pela nossa reflexão, claramente, e muito mais raramente ainda, pela nossa intervenção. As bem-aventuranças que acabamos agora de escutar mais uma vez, eu não vou fazer uma reflexão sobre cada uma delas, apenas sublinhar um ou outro aspecto de uma ou de outra que me parecem mais pertinentes e adequadas a esta noite e à razão pelas quais estamos aqui reunidos. E começo precisamente pela primeira bem-aventurança. Felizes pobres em espírito, porque Deus é o reino do céu. E a minha primeira reflexão é uma reflexão de preocupação. De preocupação porque muitas vezes as bem-aventuranças foram espiritualizadas de tal forma que perderam o seu sabor. Se lermos São Lucas diz: bem-aventurados os pobres, porque Deus é o reino dos céus. Aqui, se me interessa também aprofundar o sentido bíblico dos pobres em espírito e a corrente que nasceu no seio da Bíblia também da espiritualização ou da espiritualidade e que, ligada à bem-aventurança de São Lucas, que tem um olhar muito mais concreto sobre o pobre, realmente pobre, podemos encontrar também aqui uma síntese equilibrada da espiritualidade e não de espiritualismo ou de desencarnação, que muitas vezes acontece ao lermos esta bem-aventurança. Os pobres em espírito, porque eles são desprendidos de tudo, são muito simples, esquecendo que não deixam de ser pobres e de dar atenção aos pobres. Eu não vou desenvolver o conteúdo ou o significado destes são pobres em espírito, segundo São Mateus. Temos que alertar para isto mesmo, para o risco que há de retirarmos o sabor e o sal e a força que as bem-aventuranças têm, caindo numa espiritualidade, num espiritualismo ou num devocionalismo nada consumante o espírito e a mensagem das bem-aventuranças. Este domingo, o Evangelho falava-nos de 3 condições que Jesus colocava aos seus discípulos. Os comentadores dizem, fazem uma introdução a este texto, e dizem que Jesus deve ter ficado admirado quando uma grande multidão o seguia. Nós, realmente, e esse mesmo comentador também referia, nós realmente ficamos todos contentes quando vemos as nossas igrejas com grandes multidões, grandes concentrações religiosas, grandes peregrinações, e tudo isso ficamos muito contentes.
Jesus, por contrário, referia a esse comentador. Jesus falava sempre do pequeno rebanho, do fermento, da luz. E então, dizia esse comentador, que Jesus deve ter ficado um pouco admirado porque é que as multidões o seguiam e será interrogado. Será que estas pessoas que nos estão a seguir compreenderam verdadeiramente o que é ser meu discípulo? E para não ficarem dúvidas a ninguém, Jesus então apresentou aquelas três exigências. Se alguém quisesse ser meu discípulo, tem de me preferir, pôr em primeiro lugar, relativamente à família, à sua própria vida, aos amigos, aos irmãos, ao marido e à esposa, os valores do reino acima de tudo. E para que não ficassem dúvidas aquela multidão de que ser seu discípulo era uma exigência muito grande e que não queria criar ilusões a ninguém, Jesus continuou: se alguém quiser ser um discípulo, toma a sua cruz e siga-me. E também merece uma breve reflexão, o sentido toma a sua cruz. Muitas vezes se diz: toma a sua cruz para que você está a sofrer, tenha as suas dores, olha, Jesus também sofreu, toma a sua cruz. E o comentador referia-se sempre: não, toma a sua cruz, a cruz de Cristo foi o fruto das suas opções, as opções que ele tomou, as opções em defesa dos mais pobres, dos doentes, de uma religião que colocasse o ser humano e a felicidade humana acima do legalismo. E por causa de tudo isso, e que denunciou, como sabemos, as hipocrisias, as mentiras, as prepotências, e por causa disso ele sofreu. E então carregou a sua cruz. Então, quem quiser ser meu discípulo, siga o meu caminho, dá atenção da sua vida aos seus irmãos, do dom da sua vida aos seus irmãos, e terá de renunciar a muito bem-estar, a momentos de repouso, a ter de partilhar aquilo que é pensado ao povo, em favor dos outros, até ser incompreendido. Então, toma a sua cruz e siga-lhe, se isso lhe acarretar realmente sofrimento. E depois terminava: quem quiser ser meu discípulo, então vai vendo o que tens e partilha com os outros. Isto é, adquirir uma nova relação com os bens, como o Papa Francisco relembra, não colocar o dinheiro como centro da vida, centro do mundo, como Deus, a idolatria do dinheiro. E então, isto, um pouco, digamos que, para mim, ao fazer essa reflexão no domingo passado sobre as exigências que Jesus coloca aos seus discípulos, e por isso Jesus nunca fala da multidão, mas fala sempre do pequeno rebanho fermento e do mundo. Então as bem-aventuranças inserem-se nesse quadro orientador, motivador para os discípulos de Jesus. Por um lado, a esperança. A esperança daqueles que choram. Naquele tempo que choraram é quando esta bem-aventurança foi escrita, ela enquadrava-se na história do povo dos povos de Israel, que tinham perdido todos os seus bens, tinham sido espoliados pelos grandes senhores da terra, e por isso choravam, eles não tinham nada como sobreviver. Por isso choram. Porquê? Porque com a minha vinda emerge, nasce um mundo novo, uma esperança para todas essas pessoas, porque Deus está com eles, porque Deus acolhe o seu choro, Deus não concorda com as razões pelas quais os fazem chorar. Felizes têm fome e sede de justiça. E nós sabemos quantas injustiças há neste mundo. A todos os níveis, nós aproximamos com os outros, da família, no seio da igreja, da sociedade, no mundo do trabalho, o que não há ainda de injustiça e de sofrimento. Ainda há bocadinho, as notícias falavam daqueles portugueses a trabalharem como escravos em Espanha e tornados escravos por portugueses também, que os aliciaram como mão de obra para as minas em Espanha, onde trabalhavam 15 e 16 horas, sem receberem qualquer salário, dormiam em garagens fechadas, sem hipótese nenhuma, sem hipótese de
isto é, sem ter intimidade nenhuma, gente que vive na injustiça, sofredor da injustiça. Quantas injustiças também não há na cidade portuguesa, em que nós sabemos que uns cada vez têm mais hipóteses de subir na vida e uma faz cada vez maior, embora segmentada, está cada vez mais precarizada, mais na incerteza e mais na crise. Feliz aqueles que têm fome de ser justiça, que não se conformam com isto, que continuam a afirmar que o ser humano, é filho e filha de Deus e por isso não pode ser tratado como um objeto. Como o Papa Francisco diz, não pode ser descartado, nem descartável. Feliz aqueles que não toleram isto, que não se conformam com isto e que se batem permanentemente, sejam crentes ou não crentes. Mas quando alguém se bate por estes valores, o Espírito de Deus está nos seus corações, como há uns anos, os nossos bispos, num belíssimo documento sobre o Espírito Santo, no céu do número 14, eles descreviam a ação do Espírito de Deus no coração das pessoas, concretizavam mesmo de uma forma muito real a ação do Espírito de Deus no coração das pessoas e na ação das pessoas. E a outra bem-aventurança, que neste momento também me faz reagir um pouco, felizes misericordiosos, que estão lá na misericórdia. É feliz aqueles que têm um coração de misericórdia, não se fica no lamentar, coitadinho, como está a sofrer, estão a sofrer tantos, depois é desempregado, não, felizes que praticam obras de misericórdia. E ainda bem que o Papa Francisco veio recordar, veio reavivar, veio reinterpretar e chamar a atenção para algo que estava esquecido, até que tinha ficado como que nos valores da espiritualidade, que eram as obras de misericórdia, são muito concretas, muito reais, são como que a concretização do capítulo de São Mateus, tenha fome desta de comer, estas obras de misericórdia que nós conhecemos. Portanto, feliz aqueles que têm ações de misericórdia, porque também alcançarão a misericórdia, isto é o afeto de Deus, o carinho de Deus, o amor por Ele. Felizes, puros de coração, aqueles que não usam permanentemente manigâncias, nem truques, nem habilidades, mas são transparentes, são simples. Felizes porque eles farão a experiência de Deus, porque terão a alegria de sentir como Deus sente esta simplicidade, esta transparência. Felizes os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus, a paz. Todos nós desejamos a paz. Temos sido felizes no nosso país, apesar das tragédias e dos traumas que continuam, das guerras coloniais, já para não falar, também da presença dos portugueses, no cenário de guerra, na guerra especial, também agora no cenário de guerra, nós temos sido felizes por não conhecermos a experiência terrificadora das bombas a caírem sobre nós, de tudo destruído e destroçado, de vermos a morte à frente, de fugir de atravessar o Mediterrâneo, porque atrás só há morte. Vai-se à procura da vida. E felizes os construtores da paz, simbolizam tudo aquilo que o ser humano deseja, a plena satisfação das suas aspirações. A paz, como sabemos, não é a ausência de guerra apenas, é muito mais do que isso. E finalmente a consequência, o prémio, digamos assim, que nos pode ser dado. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, quiserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Pois o seguinte discípulo de Jesus Cristo, ao discípulo de Jesus Cristo não foi prometido uma passadeira vermelha, como nos Óscaros, foi prometido o caminho da cruz, mas ao mesmo tempo, nesse caminho da cruz, um coração transbordante de vida plena e de sentido de vida. Feliz sereis de Jesus. Quando isso acontecer, propôs o domingo e do meu reino. Muitos alguém têm dito, escrito e refletido que mal é quando a igreja não é perseguida. Mal é quando cristãos não são perseguidos. É porque é uma igreja acomodada.
acomodada com a realidade ou acomodada com os poderes, ou refugiada num espiritualismo ou num fossilismo, para não preocupar com o ser humano, porque quando isso acontece, fatal e inevitavelmente entra em conflito com outros interesses. Ainda também o Papa, ao falar do terrorismo, há uma ligação da temática da guerra com esses aspectos. O Papa Francisco falava que uma das causas do terrorismo eram os interesses financeiros do petróleo e de outros interesses. Nós cristãos, para termos uma atitude ou uma ação lúcida, como construtores da paz, precisamos muito de compartilhar, de refletir, de debater entre nós, de partilharmos entre nós quais as realidades em que nós encontramos conflito, aliás, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja, ou a nível mundial, ou quais os dinamismos ou os movimentos que realmente se opõem à construção da paz. A paz, aquele dom de Deus, mas também aquela busca e conquista do ser humano. Não tenho mais nada a dizer, a não ser isto, ou recordar que São Paulo diz aos Efésios, que isto é a nossa paz. Isso faz-nos dizer, e faz-nos afirmar com o Papa Francisco que a paz é possível. E se é possível, não é apenas desafio, é uma obrigação moral para cada um de nós, ao alcance daquilo que nós possa fazer. E como Marta diz a qualidade diz, no trabalho em ação pode ser apenas uma gota do oceano, mas sem esse meu trabalho, o oceano não seria o mesmo. Apenas uma atividade. Entre nós cristãos, acho que ainda permanece um individualismo muito grande. Individualismo das comunidades cristãs. Ainda não estamos habituados, não temos meios, não temos mecanismos, não temos o espírito de nos reunirmos e quando há uma realidade num determinado território ou bairro que é uma ofensa à justiça e à paz, normalmente o que acontece é que esse problema é vivido localmente e não é solidariamente participado e vivido pelas outras comunidades cristãs, sem qualquer jeito ou de reposição. Mas, como constatação, eu digo isso porque, ao longo desses anos, estou na própria reposição. Em momentos muito difíceis, por exemplo, há 2 anos, em que aquelas famílias, aqueles bairros, viveram 52 dias sem água e sem luz, na escuridão em que a realidade não foi votada ao silêncio, que a comunicação social fez diretos, toda aquela gente, as crianças a verem a luz da vela, as pessoas a carregarem baldes de água e sem mais nada. Digo, não é acusação de ninguém, é apenas a constatação de que nós somos demasiado individualistas, que a igreja não podemos fazer. Não houve, de facto, solidariedade da igreja a desculpa, a não ser de algumas pessoas individuais, nem paróquias, nem padres, nem religiosas, nem movimentos, não. Isto seja este dar as mãos uns com vocês, desta consciência coletiva de que a paz é um esforço coletivo e organizado também, que passa por uma atitude de coração, certamente, mas também não podemos realmente ser agentes e promotores e atores verdadeiramente construtores da paz. Isto eu queria partilhar convosco. O momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Diante do Senhor, iremos contemplar o grande amor que Ele tem por nós. Iremos e queremos também contemplar momentos, gestos, atitudes concretas nas quais se manifestou o seu amor pelas pessoas com quem estava, pelos compromissos com Ao mesmo tempo, durante este tempo de oração ao Santíssimo, podemos também tentar contemplar o próprio Jesus presente naquelas pessoas que encontramos na cidade. Recordo que há uns anos um colega meu que era capelão de um hospital respondeu assim a um senhor bispo que o interrogou. Então, Sr. Padre, aqui no hospital
não costuma ter o Santíssimo exposto, e o padre, que é um espírito, um político, um espontâneo para vocês. Eu encontro o Senhor exposto todas as manhãs quando às enfermarias. Isto não é para dizer que não estamos na presença real do Senhor no plano aqui presente. É para dizer que esta nossa adoração ao Santíssimo aqui, desta forma sacramental, nos deve ajudar a descobrir o que é contemplado também nas pessoas sofridas, também nas pessoas alegres, nas pessoas que estão angustiadas, as pessoas que precisam do nosso amor, do nosso carinho, nós obras de importa. Então, quero sugerir, trazemos esta noite uma intenção muito especial, que é rezar, para que o Senhor conceda aos poderosos, aos supostos poderosos deste mundo, a capacidade de educar. Tenha coragem de colocar tudo em jogo, os seus interesses pessoais, os seus próprios países. Olham, acima de tudo, a vida das crianças e dos adultos, a vida do povo, que nada contribui para os interesses políticos, macroeconómicos, de conquista de territórios. Por isso, neste momento, somos convidados perante o Senhor que está conosco e que nós sabemos, pelo dom da fé que nos foi concedido, que é Ele mesmo que está aqui, agora de forma sacramental, portanto, de uma forma especialíssima. Vamos abrir o nosso coração. Foi-nos dado à entrada um papel branco, sem nada escrito. No tempo de mais silêncio que vamos fazer, em silêncio, somos convidados, claro que ninguém é obrigado, mas somos convidados a escrever nesse papel aquilo que mais queremos dizer nesta noite ao Senhor da Paz. Sobre o conflito fratricida da Síria, de todos os outros conflitos espalhados pelo mundo,
existem nas nossas comunidades cristãs, nos conflitos que existem nos nossos locais de trabalho, nos conflitos que existem muitas vezes motivados por razões não como aquelas que estão a dizimar a Síria, mas coisas tão ocultas como os ciúmes, a inveja, as suspeições. Aquilo que escrevermos nesse papel não será conhecido por ninguém. Portanto, podemos escrever. Porque escrevendo, tornamos mais vivo a nossa intenção de pedir, de agradecer, de nos comprometermos. Depois, ao mesmo tempo, quem quiser fazer uma oração espontânea, que nada tem a ver, nada tem a ver com aquilo que escreveu favorito, pode não ter nada a ver, se quiser dizer, pode dizer, mas pode escrever algo mais íntimo ao Senhor, mas também em voz alta, escrever algum pedido, algum agradecimento